Oi, eu sou a Maria Júlia, bolsista do projeto O Livro e Suas Vicissitudes, os desdobramentos da publicação gráfica e sua circulação. O meu projeto, ele tem como objeto de estudo algo que é muito comum a nós, o livro, que em projeto busca mapear os desdobramentos formais, conceituais que houve acerca desse objeto, que hoje já é encontrado em diversas categorias, como livro de artista, livro-objeto, objeto-livro, publicação editorial independente. Então foi uma pesquisa bem cartográfica de tentar entender essas vicissitudes que as publicações editoriais estão tendo. O meu trabalho ele foi dividido em dois eixos. O primeiro foi o eixo teórico, onde eu estava entrando em contato com autores, artistas, pessoas que estavam escrevendo sobre os desdobramentos que o livro vem sofrendo, principalmente do século XX para cá. 3 autores me atravessaram bastante durante essa pesquisa e que foram fundamentais para guiar principalmente a ação educativa. O primeiro foi um holandês chamado Jan Schoud, em que ele estava pensando como se escrevia um livro legível. Então ele escreve um conjunto de ensaios, num tom meio imperativo, sobre como você deve abordar a diagramação de um livro, para você fazer ele o mais legível, o mais objetivo e racional possível. E ele escreve sobre todos os aspectos que compõem o livro. O segundo autor, a gente já dá um avanço temporal, ele é da segunda parte do século XX, que é o Ulisses Carrion, que ele, de uma forma bem poética, ele começa a expandir o universo do livro e pensar que o livro ele é muito mais do que o texto que está ali, ele é toda a materialidade, ele é toda a diagramação, a experimentação e, consequentemente, a expressão. E o terceiro, autor foi o Júlio Plaza, ele que é um artista plástico, ele fez livros, então é legal a gente ler sobre alguém que estava escrevendo sobre o próprio processo do objeto de estudo. E o Júlio Plaza ele é o primeiro autor aqui no Brasil que ele começa a categorizar mesmo e pensar produções brasileiras e internacionais dentro dessas categorias possíveis que a gente conhece como livro-objeto, objeto-livro, livro-poema. E o meu segundo eixo foi o eixo prático, onde eu experimentei bastante, eu testei muitas coisas alternativas para pensar um processo editorial. E é todo um processo artesanal, então a minha parte prática ela foi guiada por essa coisa bem artesanal, bem manual, de experimentar encadernações diferentes, formatos de zines diferentes, pensar o limite de um livro legível ou não. A ação educativa, a nossa oficina, ela aconteceu em junho de 2023 e a gente ocupou o espaço da galeria no Instituto de Arte e Design, que é um espaço institucional, Então, a ideia era fazer um espaço interativo para a oficina, onde as pessoas pudessem manusear os livros que a gente estava conversando sobre. Então, a gente montou uma mini exposição, onde estava aberto ao público. Então, enquanto a gente estava lá conversando, uma oficina que foi teórica e prática, né? A gente falou sobre esses desdobramentos do livro que eu citei já por esses 3 autores, mas eu ensinei algumas técnicas artesanais para as pessoas experimentarem, como por exemplo fazer livros pop-up, fazer uma costura básica, então todo mundo saiu de lá com um caderninho costurado por ele mesmo. Também aprendemos a fazer zine a partir de uma folha A3 ou A4, simplesmente dobrando e cortando. Então eu fiquei muito feliz de ver uma oficina que teve um número tão grande de participantes, eu limitei para 12 inscritos, a gente teve 30 inscritos. Então, de ver o interesse das pessoas, ver que é um tema que tem mais pessoas interessadas, tem mais pessoas curiosas, mais pessoas querendo experimentar nesse eixo editorial. Então, a gente ocupa esse espaço, a gente coloca livros lá, a gente chama o pessoal que está na galeria, as pessoas estão ali, estão conversando sobre livro, estão lendo, estão folheando, estão tirando foto para procurar depois. Então, eu acho que foi uma ação educativa, de muito sucesso e de muitos resultados, de sementinhas foram plantadas. Então, eu fiquei bem feliz. E eu acho que, além disso tudo, eu criei um site onde eu pude registrar como um diário de pesquisa tudo o que estava acontecendo no meu projeto. E está aberto para todo mundo conferir, ler, e eu também estou disposta e aqui aberta para ouvir e conversar com quem tiver interesse sobre o tema. E é isso.